Olá pessoal do Facebook, do YouTube, eu sou o pastor Ricardo Alves, espero que você esteja bem, a sua casa, a sua família. Se você ainda não é inscrito aqui no canal no YouTube, se inscreva, acione o sininho de notificação para que todas as vezes que a gente postar um vídeo você seja o primeiro a ser notificado. Você que está vendo esse vídeo pelo Facebook, se inscreva aqui na página no YouTube, tá bom? Ricardo Alves, vai lá, nos dá essa força aí, tá bom? A palavra que eu quero deixar ao seu coração nessa manhã é um pouco mais longa do que os demais vídeos que a gente tem gravado, mas eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, porque essa é a intenção do canal aqui no YouTube, essa é a intenção de postarmos os vídeos aqui no Facebook, é abençoar a sua casa, abençoar a sua família, trazer uma palavra que possa fortalecer a sua fé, tá bom? Nós temos uma história, eu não vou ler todo o capítulo porque senão tomaria muito tempo do vídeo, mas nós temos uma história em Marcos, no capítulo 5, ela começa a partir do versículo 21 e vai terminar ali no versículo, por volta do versículo 43, que é quando a Bíblia diz que um homem muito importante, chamado Jairo, que era um dirigente da sinagoga local, chega até Jesus e lhe pede aos prantos, que Jesus vá até a casa dele porque a filha dele estava à beira da morte. Ela ainda não havia morrido, mas estava muito próxima da morte. A enfermidade ia tirar a vida da filha dele, de Jairo. A Bíblia diz que Jesus, ele imediatamente ele acompanha Jairo até a casa dele. A Bíblia diz que havia uma multidão de pessoas ali em volta de Jesus, apertando ele, uma multidão de gente querendo tocar Jesus. E aqui eu quero fazer um comentário. Havia uma multidão de pessoas ali, mas Jesus parou para ouvir Jairo. Aqui eu aprendo uma coisa com Jesus. Jesus, ele se importa comigo e com você individualmente. Jesus, ele se importa com você aí na sua casa individualmente. Jesus, ele se preocupa com as suas dores, com o seu sofrimento, com as crises que você talvez tenha enfrentado. Jesus se preocupa com você individualmente. Ele ama você. Tá? Jesus estava no meio de uma multidão. O próprio texto vai dizer, Marcos capítulo 5, no versículo 24, que a multidão o acompanhava e estava apertando ele de todos os lados. Mas Jesus para por causa de um homem chamado Jairo. Nesse intervalo de tempo, entre o momento em que Jairo chega até Jesus e Jesus decide ir até a casa de Jairo, acontece o milagre da mulher do fluxo de sangue, que havia 12 anos que ela estava sofrendo com aquela hemorragia. Eu não quero entrar nesse detalhe, fica para um outro vídeo, tá ok? Eu quero me focar em Jairo e naquilo que Jesus fez na vida dele. A Bíblia diz que Jesus ele cura a mulher do fluxo de sangue, e nesse intervalo de tempo em que Jesus está ali, além de estar saindo para ir na casa de Jairo, e Jesus está curando a mulher do fluxo de sangue, chega algumas pessoas da casa de Jairo, trazendo uma notícia. A Bíblia diz que enquanto Jesus estava falando com a mulher do fluxo de sangue, que tinha acabado de ser curada, isso está em Marcos capítulo 5, no versículo 35, chega alguém ou algumas pessoas da casa de Jairo, trazendo a seguinte notícia para Jairo. Eu vou ler para você. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo e lhe informaram: tua filha já está morta. Não incomodes, ou não adianta mais incomodar o mestre. Enquanto Jesus ainda estava falando, chega uma má notícia para Jairo. Se eu pudesse dar um tema para esse vídeo ou para essa passagem, seria gerando um ambiente de milagres.
Jesus ainda está falando com a mulher do fluxo de sangue, quando chega alguém trazendo uma notícia de morte para Jairo. E o que é interessante é que a pessoa que traz a notícia diz: olha, tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. É como se a pessoa estivesse dizendo: olha, enquanto a sua filha estava doente, Jesus podia fazer alguma coisa. Mas agora que ela morreu, Jesus não pode fazer mais nada. E é dessa maneira que o incrédulo age. Ele sempre coloca em xeque, em dúvida, o poder de Jesus. Ele diz: olha, até aqui Jesus pode fazer, mas daqui para lá esquece, não dá mais. Olha, Jesus podia até fazer alguma coisa no seu casamento até aqui, mas agora do jeito que está, esquece. Porque o incrédulo ele sempre quer colocar um ponto de interrogação, de dúvida no seu coração, quanto àquilo que Jesus pode fazer na sua vida. Mas Lucas 1,37 diz que Jesus, que o nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Não existe impossíveis para ele. O incrédulo sempre vai colocar um ponto de interrogação, de dúvida no seu coração, para que você questione se realmente Jesus pode fazer alguma coisa por você, pela sua casa, pela sua família. E o tema desse vídeo, né, é o tema que nós colocamos nesse vídeo, é gerando um ambiente de milagres, porque o que me chama a atenção é a atitude de Jesus diante dessa notícia. É engraçado que Jesus, o próprio texto vai dizer no versículo 36, e eu gosto muito da versão King James, que ela diz assim, ó: mas Jesus não deu atenção àquelas notícias. Que notícias? De morte, de ponto final, uma notícia de que já era, não tem mais o que fazer. O texto diz que Jesus não deu atenção àquela notícia, mas Jesus olha para Jairo. O que é mais interessante é que Jesus não faz nem menção de conversar com quem estava trazendo a má notícia. O que Jesus estava preocupado, queridos, é com o coração de Jairo, é em guardar o coração dele. E olha o que Jesus diz para Jairo. Jairo, o texto diz que Jesus não dá atenção àquelas notícias de morte, de tragédia, mas olha para Jairo e diz para Jairo: Jairo, não temas, tão somente continue crendo. Talvez seja essa a palavra que Jesus quer te dar nesse dia. Talvez estão trazendo para você más notícias, de tragédias, notícias tristes. E Jesus talvez esteja te dizendo: olha, não temas, não dê ouvido às más notícias, apenas continue crendo. Para mim, esse continue crendo de Jesus, esse não temas, é como se ele estivesse dizendo para Jairo: Jairo, eu não quero que você entenda tudo que eu vou fazer. Eu não quero que você compreenda a maneira que eu vou realizar o milagre. Eu só quero que você continue acreditando que eu posso fazer o impossível na sua vida acontecer. Jesus, ele estava guardando o coração de Jairo. Ele estava criando um ambiente de milagres. Ele não dá ouvidos à má notícia, mas ele guarda o coração de Jairo. Jairo, continue acreditando, continue tendo fé, não duvide, não ouça as más notícias, guarda o seu coração. Não é porque a menina morreu que agora está tudo acabado, não, eu ainda posso fazer o impossível acontecer na sua vida. E a Bíblia diz que no versículo 37 Jesus deu uma ordem, que ninguém os acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago, João e Jairo. Olha que interessante. Jesus seleciona as pessoas que iam acompanhar ele de perto, porque eu acredito que a multidão continuou, mesmo que de longe, acompanhando. Mas perto de Jesus ele apenas deixa estar Pedro, Tiago, João e, é óbvio, Jairo. Você que já leu esse texto, nunca se perguntou por que Jesus selecionou essas pessoas para estar com ele? Porque Jesus estava criando um ambiente de milagres. Jesus queria ter por perto dele pessoas que acreditassem nele, que confiassem nele. E eu queria te fazer uma pergunta nesse vídeo. Será que você tem andado com pessoas que, ao te influenciar, estão motivando você a acreditar que o milagre vai acontecer, ou tem colocado dúvida no seu coração?
Se Jesus selecionou quem está perto dele nessa hora tão importante, por que você não vai selecionar? Vou repetir, Jesus no versículo 37 de Marcos capítulo 5. Ele deixou que acompanhassem ele de perto Pedro, Tiago e João. E o pai da menina, né, no caso Jairo. Jesus selecionou quem está com ele. Ele tirou do meio da multidão pessoas que ele sabia que de fato acreditavam no que ele ia fazer, no milagre. Talvez você tenha ouvido pessoas que só te desmotivam, que só te colocam para baixo, que nunca te dão uma palavra de esperança, que nunca te dão uma palavra de fé. Você tem que gerar em volta de você um ambiente de milagres. Um ambiente que vai gerar um milagre. Jesus fez isso, por que você não vai fazer? A Bíblia diz que assim que chegaram na casa de Jairo, olha o que a Bíblia vai dizer agora, olha o quanto isso aqui é importante. Jesus observou uma grande agitação, com muitas pessoas consternadas, chorando e se lamentando em alta voz. Quando Jesus chega na casa de Jairo, a primeira observação de Jesus foi que havia uma multidão de gente, outra multidão de gente ali, chorando, lamentando, porque a filha de Jairo estava morta. Ao entrar na casa de Jairo, olha o questionamento de Jesus. Por que vocês estão alvoroçados e pranteais? A criança não morreu, mas está dormindo. Vou repetir, Jesus ao chegar na casa de Jairo, ele percebe uma multidão de gente chorando e pranteando. Ao entrar na casa, ele faz uma pergunta. Por que vocês estão chorando e se lamentando? A criança não morreu, está dormindo. Agora eu queria te fazer uma pergunta para você que está ouvindo e vendo esse vídeo. Se você tivesse ouvido essa notícia de Jesus, olha, a criança não morreu, está apenas dormindo. Você não se alegraria? Se você fosse amigo de Jairo, parente de Jairo, se você se importasse de fato com Jairo, você não se alegraria com essa notícia vinda de Jesus? A criança não morreu, está dormindo, ou seja, Jesus vai despertar ela. Você não ficaria feliz, não se alegraria, não abraçaria Jairo cheio de alegria, cheio de motivação? Mas a Bíblia diz que todos que estavam ali menosprezaram o juízo feito por Jesus. Algumas versões diz que eles chegaram a rir. Mas espera aí, como que pode o povo que estava chorando, se lamentando, porque a filha de Jairo estava morta, que agora recebem uma boa notícia, estão zombando e rindo? Ainda que eles tivessem um receio, será que Jesus pode fazer isso? Mas rir, zombar? Aqui eu aprendo outra coisa com Jesus. A história diz que nos dias de Jesus era muito comum que se pagassem mulheres para que fossem ao velório da pessoa e chorassem e pranteassem muito alto, para que as pessoas que ali estivessem, para que as pessoas que estivessem passando em torno daquele funeral, acreditassem que o morto era alguém muito importante. Ou seja, essas pessoas não tinham vínculo com o morto. Estavam chorando e pranteando porque eram pagas, não porque se importavam de fato. É por esse motivo que quando Jesus dá uma boa notícia, eles riem, zombam, porque eles não tinham compromisso com Jairo, nem com a família de Jairo. Aqui eu aprendo outra coisa. Ande com pessoas e caminhe com pessoas no sentido de influenciar a sua vida, que se importam de fato com você, que acreditam nos sonhos de Deus para a sua vida, que vão dar uma palavra de esperança, e que quando você disser, olha, Jesus já me disse, o milagre vai acontecer, ao invés de zombarem de você e rirem de você como fizeram aqui com Jairo e com Jesus, vão dizer que bom, Jesus é com você mesmo, vai dar tudo certo, nós vamos orar, Deus vai operar o milagre. Jesus, querido, ele estava criando um ambiente de milagre. Sabe qual é a próxima atitude de Jesus? A Bíblia diz que Jesus, ele mandou que saíssem. Essas pessoas que estavam ali fingindo que se importavam, Jesus mandou sair, saiam daqui. E só ficou Pedro, Tiago, João, Jesus, Jairo e a mãe da criança, e é óbvio, a criança. Porque Jesus estava criando um ambiente de milagres.
Jesus colocou pessoas ali que acreditavam, que se importavam, a mãe, o pai, que era Jairo, o próprio Senhor Jesus, os discípulos mais próximos dele. Você talvez não saiba, mas Pedro, Tiago e João eram os discípulos mais próximos de Jesus e João o mais íntimo. Jesus trouxe pessoas que de fato se importavam. Aquelas pessoas que estavam ali chorando, mas que eram pagas, Jesus mandou embora. Saiam daqui. E só ficou Pedro, Tiago, João, Jesus, a mãe e o pai da menina. E o final da história, a Bíblia diz que Jesus dá uma ordem em aramaico, que é mais ou menos Talita Cumi, que significa menina, eu te ordeno, levanta-te. A menina se levantou, ergueu, todos ficaram felizes, assombrados, contentes com o milagre e a vida daquela criança foi restaurada. Então a palavra que eu quero deixar com tudo isso aqui para você é uma: gere um ambiente de milagres. Se Jesus, nosso maior exemplo, fez isso, por que a gente não vai fazer? Gere um ambiente de milagres em volta de você, na sua casa. Traga pessoas para o seu convívio que acreditam no Deus do impossível. Pessoas que vão influenciar você a acreditar nesse Deus. Pessoas que não vão limitar o poder de Deus como fizeram. Ah, Jairo, se a sua filha estivesse só doente, tudo bem, mas já morreu. É como se eles estivessem dizendo que Jesus tinha poder para curar, mas não para ressuscitar. E ele tem poder para fazer o impossível acontecer na sua vida. Lucas 1,37. Para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. É nisso que você tem que acreditar. Então gere em volta de você um ambiente de milagre. Selecione aí os Tiagos, os Joãos, os Pedros, para andar com você. Pare de andar com pessoas que só limitam a sua fé, que só traz problema. Quando você diz que Jesus falou com você, questionam a sua fé, zombam e riem de você. Jesus, ele gerou um ambiente de milagres e o milagre aconteceu. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os seus sonhos. Nós estamos aí numa reta final de eleição, que Deus abençoe o Brasil. E vou dizer uma coisa para você: não aceite que digam que o Brasil não vai dar certo. O Brasil vai dar certo sim, Deus é com o Brasil e em nome de Jesus nós teremos um 2019 abençoado. Profetize bênção sobre o seu país, sobre a sua casa, sobre a sua família. Selecione pessoas que vão te impulsionar para o milagre e não te desmotivar, tá bom? Eu sou o pastor Ricardo Alves. Se você ainda não é inscrito aqui no canal no YouTube, se inscreva. Você que vai estar vendo pelo Facebook, se você puder dar uma corridinha aqui no YouTube, se inscrever no canal, né, acionar o sininho para você receber as notificações, compartilhar esse vídeo, tá bom? Que Deus abençoe você, abençoe a sua casa, abençoe a sua família e creia, Jesus, ele pode fazer o impossível acontecer na sua vida. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus.